Bem, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Deus e ao nosso querido Mestre Jesus, que nos assiste, que nos acolhe, que nos acompanha, que nos ama infinitamente. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor Jesus, nesta casa de bênção, de oração, onde encarnados e desencarnados se reúnem, Senhor, para estar contigo mais uma vez nesta noite, para termos, Senhor Jesus, ensinamentos profundos a respeito do seu Evangelho, de modo que possamos relembrar a sua passagem aqui na Terra, que tanto nos ensina, tanto nos inspira no nosso dia a dia. Não percebemos muitas vezes, Senhor Jesus, que a sua presença se faz ao nosso lado, que o seu amor nos cobre por inteiro. Mestre, que o Senhor possa nos ensinar sempre, nos dar condições de entendimento. Sabemos que estamos num mundo ainda de muitas dificuldades, de muitas dores, de muitas incertezas. Somos ainda vacilantes, Senhor Jesus, na fé e na confiança plena. Mestre, sabemos que o Senhor nunca desiste de nós. E com essa confiança, Mestre querido, depositamos em Ti o nosso coração, a nossa alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agradecer mais essa oportunidade de estar aqui, né? Agradecer aos mentores dessa casa, agradecer por tudo. E falar de Jesus é maravilhoso sempre, relembrar. E o capítulo que trouxemos hoje para a gente conversar, não nessa palestra, mas nesse bate-papo, nessa exposição humilde, é o capítulo 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Dai de graça o que de graça recebeste. Começa aqui o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, no caso os maus espíritos, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Relembrando essa passagem em que Jesus, ele deposita nos seus apóstolos a confiança. Se formos voltar lá há mais de 2000 anos, a gente imagina aquele cenário. Jesus caminhando aqui na Terra, convivendo, passando calor, passando sede, né? Viajando, e ele arrebanha para si os 12 apóstolos. Ok. E esses homens, e digo até essas mulheres que também acompanhavam o Mestre, conviveram com ele diariamente, dioturnamente, aprendendo, observando, conquistando para si valores morais. Jesus conhecia cada um deles ali. Cada um tinha uma qualidade. E eram pessoas umas diferentes das outras. Nenhum era igual ao outro. Não só na classe social, como nas convivências, etc, etc. E Jesus chega a um ponto, lá na frente, e os fala: curai os enfermos. Jesus curava os enfermos? Sim. Ressuscitai os mortos. Jesus falando para os seus apóstolos. Ou seja, Jesus estava dando então a eles ali a condição de fazerem tudo o que o Mestre já fazia. Aí eu vejo como um fruto maduro. Os apóstolos ali já estavam como frutos maduros. Prontos então para dar continuidade no apostolado, né? Na missão divina de Jesus aqui na Terra. E aí vem o título:
dai de graça o que de graça recebestes. Essa orientação que Jesus passou para os seus discípulos é que tudo aquilo que eles receberam, esses dons, não poderiam cobrar nada financeiramente a respeito disso. Tanto é que o mesmo mestre diz que eles fossem, que não levassem nada, nem ouro, nem prata. E era costume daquela época, para os viajantes, serem acolhidos nas casas, onde eles chegassem. Chegou numa cidade, não conhecia ninguém, mas alguém hospedava aqueles viajantes. E assim, eles partiram. Então, aqui já começa, né? Não se deve cobrar por aquilo porque nada pagou. E aí se refere ao dom que Deus lhes concedeu. É um dom que Deus concedeu a eles. Logicamente, estamos falando de mediunidade. Né? E aí ainda fala aqui que a prece é um ato de caridade quando em favor do próximo. Um ato de caridade. Então também pela prece não se deve cobrar nada pela prece. E a gente pode até abstrair muitos ensinamentos a respeito disso. Dar de graça o que de graça recebemos. Então se alguém ora pela gente, a gente pode orar pelo outro. Se a gente recebe bons pensamentos de outros, a gente pode emitir bons pensamentos. E aqui fala que Deus, que é soberanamente justo e bom, vê a intenção daqueles que praticam os atos em seu nome. Sim, Deus nos vê intimamente e sabe a nossa intenção quando a gente pratica algum ato para com o próximo. E quem é o próximo? Aí lembramos da parábola do bom samaritano. Próximo? Qualquer um. Não é o próximo, o parente mais próximo, o vizinho mais próximo. O próximo é qualquer pessoa. Nesse capítulo, ainda em se tratando de dar de graça o que de graça recebemos, vendilhões expulsos do templo. A gente muda um pouco a página. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que cita essa parte. Esse episódio retrata que Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa? A gente até percebe, gente, Jesus entrou no templo, derrubou bancas, né? Expulsou os vendilhões, os comerciantes dentro do templo. O templo era grande. Então, para fazer ofertas a Deus ali, então comprava-se pombas, comprava-se cordeiros para o holocausto. Tipo mercadão. Tipo mercadão. A gente imagina assim. E Jesus condenou isso. Então, aí a gente abstrai daí, não o ato que Jesus fez, mas essa questão de comercializar as coisas de Deus, os dons de Deus. Então, a gente vai um pouco mais além a respeito disso. E aí, não querendo fazer comparações, nem querendo apontar dedos, longe disso. Mas a gente vê que ao longo dos séculos, né, eu digo assim, a religião cristã, ela tem essa questão do comércio. Mas o próprio Evangelho é contrário a essa prática. Isso é só para a gente cair a nossa ficha, né? Mas sem apontar dedos, sem nada. Muito bem. Então, o homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Aí eu coloquei aqui, falando do Pentecostes. O Pentecostes está aqui em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Os apóstolos que lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. Isso está em Mecanismo da Mediunidade, de Emmanuel, por Chico Xavier. Tá? Foi extraído dali. Os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes. Quando, associadas às suas forças, se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos de grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive de psicofonia e xenoglossia. Psicofonia é a voz, xenoglossia, falar em outros idiomas. Em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente para os israelitas e de diversas procedências. Esse ato, então, esse Pentecostes, foi o momento em que os apóstolos, né, eclodiram, então, a sua mediunidade propriamente dita. A gente pode ver nesse cenário.
Então, essas línguas de fogo que se conta, essa psicofonia. Psicofonia por quê? Porque na região onde eles estavam, em Jerusalém, se não me engano, tinham diversos povos. É igual São Paulo. Ali você encontrava romano falando latim, encontrava grego falando grego, judeu falando a língua judaica ou aramaico. Era uma coisa de retalhos. E os apóstolos falavam nessas línguas e todos entendiam. Todos aqueles povos entendiam o que eles estavam dizendo. Esse foi o dia de Pentecostes. Aí a gente vê a questão da mediunidade. Aí a gente vê agora, voltando então, esse processo, esse amadurecimento dos apóstolos foi construído durante a convivência com o Mestre. Então essa construção moral todos nós passamos. A cada dia, a cada reunião aqui presente, a gente absorve um pouquinho, a gente passa a ter um pouquinho mais do entendimento. Isso, estamos então nos amadurecendo espiritualmente, podemos falar dessa forma. Mediunidade gratuita. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não se pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos, ponto. Então não existe mediunidade sem espíritos ali, participando. Faltando estes, ou seja, não tendo espíritos, não há mediunidade. A gente olha então, existe a questão do charlatanismo? Sim. Se não há participação dos espíritos, então é charlatanismo. Os médiuns modernos receberam igualmente de Deus um dom gratuito. Os apóstolos também tinham mediunidade, Pentecostes. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. A mediunidade se encontra em toda parte, inclusive em cada um de nós. Temos a nossa mediunidade. Temos. Mas eu falo, eu sou uma pedra. Eu não vejo, não ouço, sou uma pedra. Mas nós temos uma capacidade, um dom, que é da intuição. Então, quando a gente está, como eu até comentei numa palestra anterior, uma exposição anterior, quando a gente está com a nossa antena do nosso celular voltado para o bem, então nós iremos captar intuições, pensamentos bons. A princípio pode ser, a gente percebe, poxa, como eu pensei um negócio legal. Será que foi eu que pensei? Ou me sopraram no meu ouvido, lá no meu íntimo, ou durante o sono, um desdobramento. Isso nos surge como forma de intuição. Então nós temos a mediunidade. Nós às vezes até em sonhos, não sei se é o caso de algum aqui, de em sonho a gente reencontrar parentes ou pessoas queridas que já estão no outro plano. Mediunidade. Da Revista Espírita, de 1861, tem uma parte que fala assim: todos os homens são médiuns, aquilo que a gente comentou. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo, a voz do anjo da guarda. Então, olha a nossa mediunidade aí funcionando. Através da proteção dos nossos anjos da guarda. Do livro Caminho, Verdade e Vida, no item número 156, Emmanuel assim fala: a faculdade intuitiva é instituição universal. Através dos seus recursos recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta. São esses, é o nosso anjo da guarda falando, é o nosso mentor espiritual falando, são os nossos entes queridos, já desencarnados, que nos acompanham, querendo promover o nosso bem aqui na Terra. Isso recebemos em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. A gente ouve às vezes falar, às vezes a gente está com um cientista, tem que buscar uma solução. Aí ele dorme, quando acorda, gente, consegui a solução.
Basta eu dormir, que eu já sei o que eu tenho que fazer. Então essa forma é o quê? Faculdade intuitiva. Num desdobramento, ele obteve então essas informações. Tem um livro, eu não me recordo qual, de André Luiz. No umbral ele visita um posto de socorro. E lá tinha uma tela, uma pintura, não me recordo qual a pintura, uma pintura de um pintor famoso na Terra. Aí falou, olha, essa aqui é a cópia que está lá na Terra? Não, essa aqui é a original. A que está na Terra é a cópia. O pintor foi lá, olhou e reproduziu a tela na Terra. E aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, em se tratando de mediunidade, fala é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Então a mediunidade, ela pode vir, mas também ela pode ir. Né? No livro A Complexidade na Prática Mediúnica, tá até da FEB, Mediunidade na Busca da Identidade. Nos períodos mais primitivos da cultura ética da humanidade, a mediunidade exerceu preponderante influência, porquanto através dos sensitivos, nominados como feiticeiros, magos, adivinhos e mais tarde oráculos, pítons, taumaturgos e todos médiuns. Então, a mediunidade, ela não é a partir do Pentecostes, vamos dizer dessa forma. A mediunidade sempre existiu na humanidade aqui na Terra. Acreditamos desde a época dos homens das cavernas. Já tinha essa mediunidade. Já tinha essa... não sabia se expressar, o que era, como era, mas de alguma forma isso já se apresentava. Então quando ele fala aqui, o autor fala aqui de oráculos, porque na Grécia antiga, muitas vezes quando eles iam para a guerra, eles iam no oráculo, ou com as pitonisas. Será que eu vou ganhar a guerra? Será que eu não vou? O que tem que fazer? E tal. E lá falava-se. Muitas vezes tido com feiticeiros, como magos. Né? Tudo bem. Aí a gente entra numa parte, então, na Bíblia de Jerusalém, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 11. Nós estamos falando agora do Antigo Testamento. Bíblia de Jerusalém. É a Bíblia. Só que ela é de tradução origem francesa. É de tradução de origem francesa. Mas é uma excelente Bíblia, assim como todas, francesa, de origem francesa. A gente logo tem o traduzido para o português, mas é muito rica assim para estudo e tudo, né? Então, na Bíblia de Jerusalém, em Deuteronômio, olha só o que diz lá no Antigo Testamento. Os profetas, quando entrares na terra de Yahvé, teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que em teu meio não se encontre alguém que queime o seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue os espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Em Deuteronômio já estava... não podia. Ainda na Bíblia de Jerusalém, aquele que, em Levítico, capítulo 20, versículo 6, aquele que recorrer a necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio de seu povo. E a gente vê essa questão, né? Como era visto, então, essa questão dessa comunicação com os mortos. Aqui na lei mosaica, no Pentateuco mosaico, então, não se podia conversar com os mortos. Aí a gente volta um pouco no tempo. Bom, sabemos que o povo judeu, ele permaneceu na casa do Egito durante 400 anos. E aquele povo, inicialmente, né, quando sendo convidados, se tornaram quase que servos, né? Servos. Mas no momento em que Moisés foi, então, os tirou da casa do Egito. Só que aquele povo, se não me engano, 40 mil pessoas, absorveram muito da cultura do Egito. Então essa questão de relação com os mortos, devia ser bem, imagens e tudo mais, era bem arraigada para eles. Então a gente vê, vamos ver mais à frente um pouquinho, o que Moisés teve que fazer para cercear, para inibir ou para diminuir, então, esse acesso indiscriminado à parte espiritual. Aí a gente para um pouquinho
né? E vamos aqui então no livro O que é o Espiritismo, também de Allan Kardec. Sabemos que Allan Kardec tem lá os 5 livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, os 5 livros. E mais O que é Espiritismo, também de Allan Kardec, assim como obras póstumas de autoria de Allan Kardec, porém após a sua desencarnação. No livro O que é Espiritismo, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, aqui fala: a proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, é aquilo que a gente comentou. Porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e entre os quais o que tratamos era objeto de abusos. Então a gente já pode, desse material, termos então condições de dizer o seguinte: mas vocês falam com os mortos, mas a Bíblia proíbe. Proíbe por quê? Aqui está a resposta, não há proibição. A questão era da época que Moisés estava vivendo com aquele povo e naquelas condições. Ainda, não se evocava então os mortos pelo respeito e pela afeição tributados a eles, nem com sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar como objeto de tráfico vergonhoso. É o que aquele povo fazia, que já trazia isso do Egito. Explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve a razão de proibi-lo. Então, a razão, então, porque lá no Antigo Testamento, né, não se poderia, então, ter esse intercâmbio com os mortos. Nesse livro ainda, O que é Espiritismo, tem um diálogo entre o padre e Allan Kardec. O padre fala: se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião. O padre falando. Sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Então o padre está falando, condenado pelo Evangelho e condenado por Moisés. Este último pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova o quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Então o padre está falando o seguinte: olha, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não pode. Allan Kardec então responde: peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Em parte alguma. Até eu abro um parêntese. E quando na transfiguração do Mestre, onde os apóstolos o viram, Jesus juntamente com Elias e Moisés, 2 desencarnados, estavam ali junto com o Mestre. 2 espíritos, entre outras e outras passagens. Então, ela se acha somente na lei mosaica. Então, Kardec fala que só acha então na lei mosaica. Trata-se de saber que a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica? Então, Kardec questiona. Você está colocando a lei mosaica acima do evangelho? Assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Essa foi a resposta de Kardec para aquele padre. E aí, continuando, se ele pronunciou contra esse abuso de uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. Kardec, então, ele complementa a esse padre essa explicação. E aí tem essa parte, né, aqui no livro Mecanismo da Mediunidade, dito por Emmanuel. Toda a passagem do mestre, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e de amor, externando-lhe a condição de medianeiro, Jesus medianeiro da sabedoria divina. Então a gente já percebe nesse ponto o quanto Jesus nos trouxe de informações, de ensinamentos do nosso Criador. Se formos observar então essa trajetória aqui da humanidade, na Gênese, que a gente comenta nas exposições, né, sempre, em relação que Jesus está aqui na Terra, ou junto à Terra, antes da sua formação física. No livro, acho que é Caminho da Luz, que diz que Jesus, né, recebeu da mão do Criador uma bola incandescente. E ao longo de bilhões de anos,
Jesus amorosamente, com seus engenheiros siderais, vem moldando, preparando esse local para a gente. E a gente vê, então, esse amor do Mestre em relação a nós. E a gente avança um pouco mais no tempo, e até relembrando que já está na passagem dos evangelhos aqui pela doutrina, em que fala que antes da vinda de Jesus, Jesus mandou os chamados precursores, aqueles que vieram preparar o caminho dele, que vieram já começar a plantar aquela sementinha de um entendimento, do amor ao próximo, de um Deus único. E aí Jesus mandou os profetas, né? E aí veio. Só que aí conta-se lá, né, que os profetas disseram, não foram ouvidos. Quando Jesus veio, então Jesus disse e mostrou. Ou seja, já que não adiantou só falar, vamos abstrair dessa forma, Jesus veio pessoalmente, na época certa, no momento certo. E se formos assim observar que em tão pouco tempo, né, em 3 anos, mais ou menos, 3 anos e pouco, Jesus realmente ele revolucionou a história da humanidade. O antes e o depois de Cristo. E isso para a gente é um alento maravilhoso. Porque realmente Jesus nos mostrou quem somos. Somos filhos de Deus. Assim como Ele. E assim como Jesus preparou os apóstolos para o dia do Pentecostes e aí por diante, Jesus também não estaria nos preparando? Jesus não estaria nos preparando? Ah, mas eu sei tão pouco. Eu tenho tão poucas condições de acompanhar, de entender Jesus. Sim, mas os apóstolos também não tinham. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos. E por aí ia. E para finalizar, até que daria para finalizar, até para falar um pouco mais de Jesus, né? Aí a gente vê que da grandiosidade de Jesus, da sua majestade, vamos chamar assim, de onde ele estava, de onde ele habitava, ele se fez pequeno, menor. E como ele disse, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E eu, particularmente, poderia tomar como, assim também como um exemplo, o seu nascimento. Das altas esferas espirituais que ele habitava e que ele habita, aonde ele foi nascer? Aonde ele foi colocado naquele momento após o seu nascimento? Num local mais simples, num local mais humilde. Até isso é exemplo. Até isso é exemplo. Então, só nos resta segui-lo. Segui-lo. E o dai de graça o que de graça recebestes, voltando então, eu também diria que, como também está no Evangelho, nós somos usufrutuários das obras do Criador. Nós somos usufrutuários. Nada não nos pertence. Ou melhor, nada nos pertence. Nada nos pertence. Somos usufrutuários. Deus nos concede essas condições que nós temos hoje para que a gente possa o quê? Caminhar, segui-lo, entender de acordo com as nossas condições. E aí, através das várias vidas, a gente vai só acumulando conhecimentos e condições. Hoje, um pouquinho. De pouquinho, né? Se a gente for ver uma praia, né? Quantos grãozinhos de areia é feita uma praia? Pronto. Nós temos toda uma praia ainda para poder prosseguir, tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos guarde.